Boa noite. Tá ligado? Som. Teste. 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 Pronto, teste. Boa noite. Estamos um pouco atrasados. Peço desculpas. O microfone também não ajudou. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, os irmãos desencarnados também, os irmãos em casa que estão acompanhando pela live. Agradecer por esse momento, por mais uma noite de estudos, hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso irmão Éder. Para isso, para acalmar nossos pensamentos, nossos corações, faremos a abertura dos trabalhos, dos estudos desta noite, com a oração que nosso querido irmão Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Boa noite. É muito bom
a gente encerrar a semana bem, né? A gente encerrar numa sexta-feira bem. Porque se a gente parar e analisar, a semana foi ótima, não foi? Quantos obstáculos passados, quantas pedras tropeçadas, mas ficamos em pé. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para agradecer o Pai por essa oportunidade e para tentar aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos. E é bom nós chegarmos, né, numa sexta-feira que está sendo tão rápido. Não sei se vocês têm observado que está se passando muito rápido, né? A gente esteve aqui quarta, segunda, quarta, já estamos na sexta, já estamos vendo o Papai Noel, já estamos vendo, enfim, 2025 indo e 2026 chegando. Mas é o processo. Nós sabemos que esse é o processo. Nós estamos cientes de todo o processo, que assim será a cada dia mais rápido. O planeta, como diz, né? A natureza, ela foi programada e ela não perdoa, ela segue o seu ciclo. E os tempos são esses. Nós já estamos cientes disso. Não somente, né, os dias serão rápidos, como tudo que vem acontecendo e que nós já vemos observando. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. E traz um tema muito relevante, né? Posso assim dizer, que é o pecado por pensamento. Adultério, que é a violação da fidelidade conjugal. Então vamos tentar entender o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente sobre esse tema. Número 5. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículo de 27 a 28. Então aí a gente já entende. Olha a época que foi dada essa passagem. E nessa época, a mulher não tinha peso nenhum. A mulher era simplesmente um objeto. Ela tinha posse quando ela estava com o seu marido. E aí era dele. Então, essa época, né, não se tinha respeito. Era uma coisa absurda, né? Mas ele ainda continua. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da interpretação, do sentido, da acepção que lhe é própria. Porém, no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, por aumento, para designar, para indicar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera, pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos anjos na glória do seu Pai. São Marcos capítulo 8, versículo 38. Então veja bem, é aquilo que a gente sempre fala. Nós precisamos ter cautela, entendimento naquilo que nós lemos e no que ela quer nos dizer. Então, o adultério não é só a violação da infidelidade conjugal. Aqui esclarece muito bem, e Jesus nos traz isso aqui na fala, quando ele fala da raça adúltera, né? E o que vem a ser essa adúltera que ele fala? Dentre essa raça falsa, dentre essa raça que realmente tiver pecado, ou essa raça falsa e pecadora. E traduz a adúltera como falsa. Então não é somente como violação da felicidade conjugal. Portanto, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto,
Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. O que ele quer com isso? Muitas vezes a gente acha que está pecando fazendo mal, agindo mal, olhando, como nós dizemos na nossa linguagem atual, cantando ou insinuando para outra, como a que seria na época, né? E sendo uma mulher de respeito ou casada, enfim. Isso a gente fala. Ou quando a gente faz o mal a alguém. Esse é o mal. Mas nós temos que pensar que o mal não é só o físico. E ontem eu comentei isso. Cuidado com o que se pensa. Porque o que vocês estão pensando agora, eu não tenho capacidade de saber. Mas Deus está sabendo. E pensar é uma forma de se comunicar. Nós falamos isso aqui. Nós somos igual rádio. A nossa sintonia está no nosso pensamento. E é pelo pensamento que nós atraímos o que nós queremos, de bom ou de mal. Então, o pecado maior, se eu desejar o mal ao outro no pensamento, eu estarei pecando, porque isso vai ser ouvido. E nós nos dizemos aqui, muitas vezes também vimos, olho para o Bruno, oi Bruno, como vai? Tudo bem? O Bruno vai embora, ai. O Bruno não sabe, não precisa de saber. Porque nós dizemos que nós nunca estamos sozinhos. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Por que o mal se paga com o mal? Porque quando você faz o mal, automaticamente já está ligando o seu pensamento naqueles que fazem o mal. Então, pensar é também um pecado verídico, verdadeiro, que nós. Mas eu não falei nada, mas pensou. Xingar em pensamento é a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Não é só passar. Ah, não falei nada, eu só olhei. O olhar você pensou para olhar. É a mesma coisa se tivesse falado. Então eu preciso aprender a policiar os meus pensamentos. Porque o que eu pensar, eu vou ter que responder também. E automaticamente, imediatamente. Sim? Totalmente. É o que nós falamos aqui. Uma das coisas que nós precisamos entender, de novo, aonde você esteja, aonde for. Ah, eu estou no banheiro tomando banho. Ah, eu estou no banheiro fazendo minhas necessidades. Tem alguém com você. Quem está comigo? Quem? O teu pensamento. Aonde seu pensamento estiver. Se o seu pensamento estiver em pensamentos negativos, aqueles que têm a mesma influência, têm a mesma ligação de pensamento, estará junto. Nós atraímos o que queremos com o nosso pensamento. Eu pus uma mensagem no grupo, né? Que você leu. Por que nós temos, mesmo na dificuldade, de falar obrigado, Senhor? Mesmo na hora que a gente. Obrigado, Senhor. Por que nós temos que agradecer a tudo? Obrigado, Senhor. Porque quando nós estamos até mesmo em desequilíbrio, nós precisamos fazer uma prece, nós precisamos sair do foco, porque o nosso pensamento é que está atraindo. E nós falamos muito aqui dentro do que o Bruno traz, uma das coisas que nós precisamos ter o hábito de praticar é o evangelho no lar. 15 minutos. 15 minutos. A lei é 15 minutos, não passe de 15 minutos. É pegar o evangelho, é pegar um livro antes, qualquer que seja, se quiser acompanhar uma história, se pegar o Sinal Verde, por exemplo, que tem várias citações, faz uma prece inicial, abre esse Sinal Verde, ou siga ele como queira, leu, não precisa discutir aquilo,
pega o evangelho. Se quiser fazer sequência do evangelho, como nós fazemos, seguir, ou aleatório, pode ser feito, lembrando sempre de um copo d'água ou de uma jarra de água, ler um trecho do evangelho, não precisa ser muito, e simplesmente comentar, ou quem esteja com você, ou se estiver sozinha, fazer uma reflexão, um pensamento, fazer uma prece e agradecer. Pronto. Isso tudo envolveu um momento de pensamento positivo. Quando nós praticamos o evangelho no lar, nós atraímos irmãos de luz. Nós atraímos os bons espíritos. E é interessante que começamos a educar aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos que ainda estão perdidos, que não têm noção, eles começam, que estão no nosso lar, eles começam a ouvir o evangelho e começam a compreender o que está acontecendo. Começam a compreender que não fazem mais parte da vida carnal. Começam a compreender o que é o amor, o que é o perdão. Começam a compreender e assim aceitam o convite dos irmãos socorristas que também estão ali e os conduzem para o hospital, para as escolas. No nosso lar. Quando o nosso lar está assim, e nós continuamos fazendo o evangelho, o vizinho também é atendido. Se você continua fazendo o evangelho, os vizinhos são atendidos. Vai chegar um momento que o bairro que você faz, ele é atendido. Olha a força que nós temos em 15 minutos de amparo, de ajuda. E nesse momento, nós estaremos somente com o quê? Pensamentos positivos. Pensamento em Deus. Pensamento em harmonia. Estaremos atraindo para nós bons espíritos. Bons irmãos. Ah, então é só no evangelho? Não. Pratique isso durante o seu dia. Tenha só bons pensamentos. Pense a favor do outro. Pense em amparar o outro. Pense em ajudar o outro. Como a nossa cruz vai ficar tão leve. Porque nós estaremos do nosso lado, irmãos da mesma sintonia. Irmãos que já são mais evoluídos, que também estão aqui para ajudar, não somente a nós, ao outro. E é dito aqui que nós estamos chegando no momento de pararmos de olhar só para nós, dos nossos interesses. Estamos chegando ao momento de olhar para o outro. E nós já estamos fazendo isso. Porque quando a gente ouve um noticiário de uma catástrofe, quando a gente vê um noticiário de uma tempestade, ou sei lá, nós falamos, meu Pai, tenha piedade daqueles irmãos. Às vezes até fazemos uma prece para aqueles irmãos. Tem efeito? Muito. Pensamento. A força do nosso pensamento. Para concluir, espírito é matéria? Não. Espírito fala? Não. Espírito não tem boca. Espírito não tem corda vocal. Espírito é uma energia, é uma massa energética. Que se a gente vai ver lá em Gênesis, o Tiago lá para frente, nós falamos porque nós somos um corpo material ou temos cordas vocais. E nós somos instrumentos quando nós nos cedemos para os irmãos darem as suas comunicações. Eles utilizam o quê? O nosso aparelho, não é isso que nós falamos? Esse aparelho, esse corpo. Nós permitimos que eles possam utilizar o nosso corpo. Consciente. Então, todo médico consciente tem aquele médico que ele é consciente. Por que eu falo isso? Porque o médico, quando ele retorna, toma posse novamente do seu corpo, eu não lembro de nada, de fato. Mas quando ele está cedendo o seu corpo, o seu aparelho, ele é dono do corpo. E é o que nós falamos, precisamos estudar, precisamos compreender. Por quê? Se eu sou dono da minha casa, entra na minha casa quem? Quem eu quero. Fica na minha casa quem? Quem eu quero.
Isso aqui é o quê? É minha casa. Aqui vai manifestar quem eu quero. Quem vai ficar aqui? Quem eu quero. E como é que eu atraio essas pessoas, esses irmãos? Pensamento. Afinidade de pensamento. E nós atraímos todos os tipos de irmãos que tem nos pensamentos. Se pensamos mal, é evidente. Pensa em matar alguém. Faz um plano aí, vou matar. Quem que você vai atrair para o teu lado? Pensa em socorrer alguém. Nossa, eu preciso ir lá levar um remédio, a pessoa não está boa. Quem vai estar do teu lado? Os irmãos socorristas? Pensa em poder realmente dar a paz para o universo. Quem vai receber essa paz? Você. Porque quem vai estar do teu lado? Aqueles que querem a paz. Então, o pensamento é uma fonte muito poderosa. E o espírito, para se manifestar, ele precisa de nós. Por isso que nós fazemos as nossas sessões de mediúnicas, para aqueles irmãos que, se eles pudessem se manifestar verbalmente, imagina o converseiro que ia estar aqui, não agora, porque nós estamos falando, mas antes, igualzinho a gente faz. Oi, fulano, como vai? Você tá bom? Você não tá? E seria. Mas nós somos espíritos, energia. Nós não temos matéria. A matéria nos dá para o nosso progresso e evolução. Por isso que a matéria fica. Por isso que ela é emprestada. Somente para que nós possamos estar preso nela, aqui, e para podermos evoluir. Mas nós precisamos aprender o seguinte: como é que os espíritos se comunicam, Éder? Se eles não têm boca? Pensamento. É assim que eu vou comunicar? É. Pelo pensamento. E mais, todos os espíritos podem ler o nosso pensamento? Não. Todos não. Aquele que está mais evoluído. E aquele que tem conhecimento. Aquele espírito que trabalha no caminho do mal, que tem mais conhecimento. E aqueles espíritos de luz, os nossos guias, mentores, esses podem ler os nossos pensamentos. Então nós não estamos sozinhos. O que a gente diz aqui? O Pai jamais deixa alguém sozinho. E se nós tivermos bom pensamento, estaremos sempre ao nosso lado. Espíritos bons. E por quê? Porque nós precisamos. O que nós trabalhamos aqui? Nós precisamos buscar a nossa pureza. Porque nós ainda somos impuros. E se nós somos impuros, maus pensamentos nós temos. E se temos maus pensamentos, somos adúlteros. Somos falsos. Porque nós acreditamos numa coisa, mas fazemos outra. Nós agimos, pensamos em agir de uma forma e agimos de outra. Quantas vezes nós não fizemos isso? Porque nós ainda somos impuros. Lembra a pureza de coração das crianças? Nós precisamos buscar aquela pureza. É essa pureza que nós precisamos chegar. Esse princípio suscita, coloca naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ele questiona. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Porque eu posso pensar aqui, nossa, te fiz mal. Mas eu pensei. A questão é essa. Será que esse pensamento, ele faz algo mal? Cumpre-se, você faça aqui uma importante distinção, uma importante atenção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou, a alma que seguiu pelo mau caminho, se esclarece e despe, pouco a pouco, as suas imperfeições, conforme maior ou menor a boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, nós somos livres para escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Todo pensamento mau resulta, pois, de imperfeição da alma. Chico Xavier,
um ser evoluído, e acredito eu que já puro, né? Se não é totalmente, mas já está 99,9 de pureza. Não matava uma formiga. Quando ele via a formiga, ele falava, vai formiguinha, corre, corre, corre. Corre, formiguinha, corre. Senão eu vou matar você, corre, corre, corre. Nós hoje é vida. Então nós ainda somos impuros. Nós ainda somos mal. Mas, o que ele diz? Todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Esse mau pensamento, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, limpar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o afasta com energia. Eu estou aqui, eu vou melhorar. Eu estou aqui porque eu quero ser melhor, eu quero ser um espírito melhor, eu estou aqui para evoluir, mas eu demonstro. Vocês estão lendo meu pensamento? O que adianta? Eu estou aqui, estou estudando, estou esforçando, mas meu pensamento é mau. O que vai acontecer? Não vou evoluir. Lembra que nós aprendemos até com o Tiago? Uma asa e a outra asa. Uma intelectual e a outra moral. Se eu sou mau, eu não tenho moral. Porque quem é mau não tem moral. Engana, trai, rouba, sacaneia o outro. Agora, nós precisamos, junto com a nossa inteligência que estamos adquirindo, também ter a moral. O meu pensamento tem que ser bom. Porque senão não adianta. Se eu me mostrar, nossa, o Éder entende, o Éder sabe, mas espera aí, o que ele pensa? Não resolve. Não cederá é indício, é sinal de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se a mais forte e contente com a sua vitória. Hoje, eu vou sair, quero nem saber. Nem se for para pensar. Mas eu vou fazer coisa errada. Com desejo, gente, vocês não fazem ideia. Vou para o carnaval, e eu vou. Mas está errado o que eu quero fazer. Eu não posso fazer isso. Eu não vou, não. Parabéns. Você teve a força de ir contra aquilo que estava errado. Hoje, eu não vou trabalhar, porque eles vão se danar lá. Porque se eu não for hoje, eles se danam. Pensa. Eles precisam de você. Vai vir isso na nossa cabeça. Porque a gente conversa com a gente, não conversa? A gente não conversa com a gente? Já pararam para pensar nisso? Quem disse que você está conversando com você? Porque eu, se vocês verem sozinho, eu às vezes brigo comigo. Falo assim interna porque ele não está bem. Hoje eu estou mais controlado. Porque eu entendo o que é. Mas, e aí, faz, não vai não. Ah, mas se eu não for, eles vão sair prejudicados. É isso mesmo! Eles são ruins para você. Então por que você vai? Eu vou. Parabéns. Você conseguiu vencer os seus maus pensamentos. E é isso que nós temos que ser. O mau pensamento vem. Eu tenho que fazer o contrário. Simples de tudo. Eu indo picar o cartão hoje, um banner caiu. Não estou muito legal, não estou muito assim próximo do guarda que estava ali. Falei, vai se danar. Vai se danar, porque eu não vou pegar. Ele vai ter que sair de lá e vir pegar. Passei o cartão, estava passando. Pergunta se o coração deixou. Peguei o banner, fui na parede, coloquei o banner e fui embora. Nós temos que vencer os maus desejos, os maus pensamentos, as más vontades. É isso que ele fala. Nós não podemos alimentar o mal. Não gosto de você por causa disso, eu vou pôr o pé para você cair. Não posso.
Não, 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 não. Vou dar licença para ele passar. Vou ajudar ele a passar. Nós temos que vencer. É nisso que ele fala desse progresso realizado, né? E assim ele termina. Não, não, tem um pedacinho, ó. É que eu pulei aqui. Depois que hajas resistido, sentir-se mais forte e contente com a sua vitória. E é verdade. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de motivo. É, pois, tão culpado como seria se o cometesse. A resposta está aí. Eu pensei em jogar uma pedra no carro dele. Exemplos, né? Só que tinha gente encostada no carro. Ele chegou, pegou o carro e foi embora. Eu pequei? Eu pequei. Eu pequei. Olha como é que são as coisas. O desejo de fazer não deu certo, mas eu já tenho desejo. Eu não fiz, mas você tinha interesse. Está errado, você pecou. Olha como nós somos agora ter que entender por que, que nós temos tantas coisas para assim, meu Deus, por que comigo? Gente, não pode ser. Porque é só comigo que acontecem essas coisas? Porque nós tínhamos, vamos colocar dessa forma, muitos pensamentos maus. E o que vem nos alertar? Para de olhar para si e querer ser mais ou ter mais ou prejudicar o outro que você não gosta. Para, porque o outro é teu irmão. Gente, nós fomos muito cruéis. Muito, muito. A gente aplaudia quando amarrava o pessoal e saía arrastando e o corpo despedaçando, a gente achava legal. A gente pegava a pedra e tacava no outro, porque ele foi adúltero. Olha que nós fizemos isso. Eu falo, se Deus der a permissão dos irmãos abrir um telão e mostrar o passado de cada um de nós, eu acredito que a gente vai passar um para cara do outro, vai virar a cara de vergonha do que nós fizemos, do que a fazia. Olha o progresso que nós estamos. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de entender e compreender e está falando, para, que chegou a hora. Nós já temos condições de compreensão. Limpa o pensamento. E se limpa o pensamento, limpa o coração. Porque se o pensamento está limpo, o coração também. E se o pensamento não está limpo, o teu coração também não está. E lembre-se que Jesus disse, nós temos que conquistar o reino. Somente iremos ter o reino quando tivermos puros, como as criancinhas. Puros de coração. Tão simples. Nós precisamos ser mais maleáveis. E eu lembro da minha mãe. Minha mãe falava assim, ser espírita não é ser idiota e nem bobo. Eu sou espírita, mas besta não. Porque muitas vezes a gente confunde. Não é deixar o outro aproveitar da situação. Opa, isso é certo. Isso aqui é errado. Isso aqui eu não posso fazer, então você está errado. É se impor. Não é abaixar a cabeça e caminhar. Não é isso. É saber se colocar corretamente dentro do momento que surge. E encerrando, ele diz assim, ó. Em resumo, naquele que nem sequer concebe ou tenha, né, a ideia do mal, já há progresso realizado. Todo mundo está com progresso realizado aqui? Só para pensar, viu, gente? Eu acho que eu ainda não. Eu não vou procurar, porque eu vou falar, né, se tiver bem, mas eu acho que ainda não. Naquele que nem sequer concebe, tenha a ideia do mal, já é progresso realizado. E se eu pudesse esganar aquele ali, eu esganava, não é assim? Naquele a quem essa ideia auxilia, ajuda, mas que afasta, há progresso em vias de realizar-se.
Aí eu tenho um pensamento mal, mas quando chega, eu penso e não faço, eu tiro aquilo de cabeça. Parabéns, estamos caminhando. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se agrada, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas graduações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Aí a gente fala, por que o fulano é assim e eu sou assim? Por que Deus olha mais para um e não olha para mim? Volto a deixar claro, nós respondemos por aquilo que fazemos e pensamos. Então, quer ser legal? Começa a ser legal. Na nossa linguagem atual. Seja legal. O que é ser legal? Compreender. Ah lá, de novo, olha como é difícil. Compreender, perdoar, ajudar, amparar. Sem interesse. E com o pensamento no bem. Que assim seja. Olha, nosso amigo Tom, boa noite. Obrigado, digo eu, por você estar sempre conosco, nos estimulando. O Tom diz assim, a minha pílula semanal de sabedoria. Você exagerou, hein, Tom? Obrigado, irmão Éder, Tiago e Bruno, por compartilhar instruções e esperança. Que assim seja, né? Marcelo, muito obrigado, hein, Marcelo? Lu, obrigado, viu? A dona Helena. Dona Luísa está aqui? No meu aqui não aparece, viu? A Luísa Locatelli, muito obrigado, parabéns, é isso? Dona Luísa, muito obrigado pelo carinho. Marta Adão, muito obrigado, viu, Marta? Por sempre estar conosco, ficamos muito felizes, viu? Rosângela, um forte abraço. Também a tia Tereza, né? A Ronilda, que está dodói. Muito obrigado, Ronilda, por estar aqui conosco, viu? Na live. A Marilise, Marilise, um forte abraço, viu? No coração. O Tom, você já é um irmão, meu amigo, seja sempre bem-vindo. A Luísa Locatelli, mais alguém? E esses irmãos que irão assistir e acompanhar depois a live. Lembrando que nós precisamos que vocês entrem no YouTube e façam a sua inscrição, porque nós precisamos de inscritos para poder... Hã? Precisamos de 50 inscritos. Então, quem puder entrar no YouTube, né, vai ser colocado aí no grupo já pelo YouTube, é só apertar o sinalzinho vermelho, não é isso? Aperta o sinal. Isso, é só apertar o sininho, é fácil. Só apertar o sininho para ativar a notificação. Tá bem? Então, agradecendo o Pai mais uma vez. Alguém tem uma dúvida, algum questionamento? Segunda-feira sou eu, tá? E na sexta é o Bruno. Nós trocamos. Isso. Aí na quarta, na segunda a gente coloca, né? Então, segunda-feira estou eu aqui de novo, né? Quem gosta do Bruno vai ter que aguentar o Éder. Já sabem, hein? Já estou avisando, já estou avisando. Tudo brincadeira, viu, gente? O pessoal de casa fica preocupado, hein? Então vamos encerrar o nosso estudo dessa noite, elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos protege. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Obrigado, Pai, pela paz e harmonia que reina em nossas mentes e nossos corações. E assim, Pai, nós, agradecidos por mais essa oportunidade, também pedimos para esse planeta que, no momento, passa por provas e expiações para o mundo regenerador. Dar-nos força para suportar todo momento que temos que passar, para assim nos fortalecer e assim também estarmos mais puros e mais tranquilos na chegada do novo mundo. Assim, Pai, felizes por mais uma semana, felizes por mais esse aprendizado, felizes por todo amparo e proteção, nós fazemos a nossa oração.
Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelar guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, um forte abraço e até segunda-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.